Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora, meu nome é Patrícia do Vale e esse é o nosso canal de cartonagem de patchwork. Nosso videozinho de hoje é para poder mostrar pra vocês uma forma de vocês cortar a maleta de cartonagem de uma maneira que não tem erro. Essa maneira que eu vou ensinar pra vocês, gente, dificilmente, se vocês prestarem bastante atenção, dificilmente vocês vão errar. Quando eu iniciei, até hoje, na verdade, é difícil achar vídeos de maletas ensinando desde o início, desde o primeiro processo, que é o processo de corte, processo de montagem, de forração e tal. Então, devido a muitos pedidos de vocês, eu resolvi gravar esse vídeo, então preste bastante atenção, é bem legal. Algumas partes eu pulei, que é a parte de forração. Quem tiver interessado nessas partes que eu não vou estar mostrando nesse vídeo, recorre ao vídeo anterior, que é o vídeo da maleta simples, que lá vocês vão ver com mais detalhes a parte de forração. A maletinha de hoje vai ser esse duo aqui, ó. Tá ok? E eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes que no outro vídeo faltou, que é a colocação aqui da bailarina, a colocação da alça, a dicasinha aqui da minha carrapeta, tá ok? E mostrar também o movimento de abre e fecha dela. Então vem comigo fazer. Bom, pessoal, eu fiquei muito indecisa em relação ao tecido usar, então eu decidi usar esses dois, porém eu quero fazer a tampa de uma cor e a parte de baixo de outra. Eu ia fazer a tampa dessa cor e a parte de baixo dessa, mas eu não tinha uma alça azul, desse tom mais escuro, né, que eu queria. Alça branca eu achei que não ia ficar legal, então eu tava optando pela alça marrom, mas também não tava muito me agradando. Então eu resolvi fazer a parte da tampa, este daqui, e a parte interna e a parte de baixo da nossa maleta vai ser esse daqui, porque eu resolvi que eu vou usar então uma alça dourada para poder estar combinando. Foi a combinação que eu mais gostei, tá ok? Então, pra gente começar a cortar a nossa maleta, gente, ó, eu tô usando papelão Paraná, esse tamanho de maleta eu tô usando no papelão Paraná. É o papelão mais grossinho, eu acho que é o 80. É o mais grossinho que eu acho, eles nunca vêm com a numeração. Pra gente definir a largura da nossa maleta e a altura que ela vai ficar no sentido de quando ela for ficar em pé, vocês vão fazer o seu retângulo. Não vou passar essas medidas lá na minha página porque, gente, na verdade aqui eu quero ensinar pra vocês. Mas eu vou estar dizendo e postando aqui embaixo, tá? Ó, é 15 de altura e 22 de largura eu fiz o meu retângulo, meus dois retângulos. 15 por 22. Essas serão as minhas bases. Normalmente eu arredondo com CD, pessoal. Mas esse meu duo de maleta tem uma medida um pouquinho diferente do meu trio. Então eu vou arredondar, eu arredondo elas com essa tampinha aqui. Ela é maior que um extrato de tomate normal. Eu acho que é uma tampinha de geleia, para falar a verdade. Não sei bem, tá? Eu coloco aqui, ó, de forma que, ó, eu vou colocar aqui de forma que ela encoste aqui certinho, ó, as minhas duas paredes. Encostou, eu vou tirar essa minha ponta aqui, entendeu? Vou vir com o meu estilete, ó, vou encostar parede com parede e vou tirar essa minha ponta aqui, ó. Ó, arredondei, tá ok? Vou fazer isso nesse outro lado e no nosso outro retângulo. Vou fazer isso deste lado aqui também. Encosta aqui, encosta lá. Ó, e arredondei, tá ok? Eu vou fazer isso nesse retângulo aqui também. Se fosse com CD, pessoal, ia ser a mesma coisa. Você encostar o CD de cá, na parede de cá, na parede de cá, ó, de forma que ele fique rente, e ia tirar, tá vendo? Ia ficar mais ovalado, tá ok?
Mas esse bico aqui que eu faço com CD, eu faço nas minhas outras maletas. Então eu vou fazer as duas desse tamanho aqui. Bom, pessoal, eu não vou ficar mostrando todo o processo de forração, porque no outro vídeo eu já mostrei, senão vai ficar um vídeo muito longo, tá ok? Bom, eu forrei as minhas duas bases conforme o outro vídeo, ó. Uma eu cortei rente, que vai ser nossa base de baixo, e a outra, que vai ser a nossa base da tampa, eu fiz uma bordinha. Eu, Patrícia, particularmente gosto assim, tá ok? Agora, nós vamos colar a nossa primeira parede da parte de baixo da nossa tampa. Então, nós vamos reservar essa que tá com acabamento e vamos pegar essa que a gente cortou rente, tá ok? Bom, agora nós temos que definir a altura da nossa maleta, tá ok? Então, lembrando que aqui foi um retângulo de 15 por 22, tá ok? E aí eu cortei uma faixa no sentido, ó, de papelão Paraná também, sempre no sentido da fibra, gente. O sentido da fibra é que ele, quando você pega a placa de papelão, você enverga dos dois lados. O lado que ela envergar mais é o lado que é a fibra do papelão, tá ok? Ou seja, a placa de papelão normalmente vem 80 por 1 metro. O sentido da fibra é sempre no sentido de 80 centímetros. Ou seja, a sua faixa tem que ficar no tamanho de 80 centímetros. Tá ok? Então, aqui eu cortei uma largura de 7,5, tá ok? E essa parte é bem importante, preste bastante atenção. Essa é aquela nossa primeira parte. Deixa eu pegar aqui a minha fita crepe. Essa é a nossa primeira parte que a gente não forra, lembra? Nossa parede externa. Então eu vou colocar minhas fitinhas aqui no decorrer da minha parede. Lógico que eu não vou colocar a minha tira inteira, porque a gente sabe que vai sobrar. É uma maneira de vocês aprenderem a cortar a maleta de vocês de modo a não ter erros. Ó, ficou assim a nossa maleta, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa régua. Gente, é muito legal a régua de patchwork por causa disso. Ela te ajuda muito a verificar se tá retinha e tudo tal. Vou posicionar ela aqui lá no finalzinho, ó, da minha base, ó. E vou passar o estilete aqui, ó. Ó, então minha parede aqui já está montada. Dependendo do tamanho da sua maleta, nessa aqui no caso, o que sobrou já dá pra gente fazer o fundo, ó. E vai sobrar, tá ok? Como que a gente faz pra poder medir o fundo? Eu vou colocar ela, posicionar ela aqui no meu fundinho aqui, ó. Certinho. O problema é que pra mim mostrar pra vocês, eu fico sem visão. Vou colocar ela rentezinho aqui. E eu vou ver o fundo. Vou colocar ela rentezinha aqui. E eu vou sempre observar o fundo da minha maleta. Por que o fundo? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui com o estilete. Ó, no fundo, tá vendo? Por que que eu faço essa marcação sempre no fundo da minha maleta? Porque aqui ela tá rente, aqui ela tá aberta. Dá pra vocês observar? Ó, assim eu acho que dá pra ver. Aqui ela tá reganhada. Por quê? Porque é a parede que vai fazer ela ficar retinha. Como aqui ela já tá coladinha, então aqui ela tá rente. Então é essa medida toda aqui que eu quero. Tá ok? Então eu fiz a marcação, vou vir com a régua. E vou cortar retinho a minha tira. Pra poder colar lá, ó. Cortei. Bom, pessoal, me desculpem uma falha, mas dá pra mim corrigir, assim, pra vocês, pra poder facilitar.
a gente cortou o restante que sobrou de papelão aqui, certo? Que foi esse pedaço aqui junto com esse pedacinho aqui, tá ok? Na minha tira da tampa, que aqui eu já cortei, é uma tira de 3 centímetros de largura, nessa minha tira aqui, eu já tiro esse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque eu já vou saber que a minha sobra é a curva certinha da parte da minha tampa, porque a minha tampa é exatamente desse mesmo tamanho, tá ok? Então eu venho aqui, vou virar um pouquinho pra mim, porque senão eu não enxergo, e vou tirar exatamente esse tamanho aqui, ó, tá? Então vocês tirem antes de vocês cortar. Por quê? Porque como a tampa a gente já forra ela, ó, sei isso daqui. Ó, isso daqui é excesso, que no caso eu vou fazer o fundo da minha tampa. Esse daqui é a minha curva toda, então eu vou forrar só isso daqui, tá ok? Aí agora eu vou colar, então. Pronto, ó. Essa minha base aqui está montada, ó. Tá ok? A gente vai esperar secar um pouquinho pra gente poder tirar a medida daquela parede maior por dentro. Então, recapitulando, a gente cola nossa faixa aqui, tá ok? O excesso a gente vai tirar com a ajuda da nossa régua. Aquela sobra a gente já posiciona na nossa tira da nossa tampa e tira aquela sobra, que é um tamanho assim, ó, tá ok? Aí depois vocês posicionam aqui e tira o excesso, tá vendo? Esse daqui é o tamanho da minha tampa, ó, tá vendo? É maior, tá? Então depois a gente vai posicionar e tirar o nosso excesso para poder colar e forrar. Lembrando que é uma maneira de não errar. Então, enquanto essa seca, eu vou na minha tampa, vou forrar essa minha parte, como vocês já sabem, vou cortar rente de um lado e vou fazer acabamento do outro. Vou pegar o meu fundo, vou medir, vou pegar a minha tampa já com a minha parede aqui coladinha, vou medir aqui, que nem a gente fez na parte de baixo certinho, vou cortar, vou forrar de modo que eu também corte rente de um lado e faça acabamento do outro, igual nessa paredinha aqui que vai ficar, e já vou colar aqui. Então já vou trazer a minha tampa prontinha, só que toda já forradinha por dentro, que nem eu já ensinei no outro vídeo, tá ok? Então pronto, pessoal, ó, já fiz a nossa tampa de modo que ela já ficou forradinha toda por dentro. Para quem não viu o outro vídeo onde eu mostro como é que eu forro tudo bonitinho, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição embaixo para vocês acompanhar, tá ok? Então, recapitulando, pessoal, eu cortei a parte, as duas bases, arredondei com a minha tampinha, cortei uma faixa, colei, tirei o excesso, depois eu marquei o fundo, cortei, forrei, tirei o excesso e tá pronto, tá ok? O processo de colar já é o mesmo da parte de baixo, a única diferença é que a tampa, da maneira que eu ensino pra vocês, já sai forrada. Aí você pega e me pergunta, Patrícia, eu posso simplesmente medir essa curvatura aqui com a fita métrica e cortar a minha faixa? Aí eu te respondo, não. Por quê? Porque eu não sei. Tô brincando, gente. Eu já fiz esse teste de medir com a fita métrica e cortar a faixa, sempre fica menor. Então, se você for querer medir com a fita métrica, às vezes você não tem às vezes você não tem o comprimento dos 80 centímetros da sua placa. Às vezes você já usou
um pouco, entendeu? Então, o que você faz? Você mede o quanto deu aqui de fita métrica e sempre põe 2, 3 centímetros a mais, para não correr o risco de faltar. É sempre melhor ficar maior e você refilar certinho do que ficar pequeno e aí você tem que desmontar a peça toda. Então, após isso, eu colei aqui, ó, papel cartão, igual no outro vídeo, gente. Essas partes que eu estou pulando, vocês acessem lá outro vídeo. Colei o papel cartão, na parte de baixo eu também já colei o papel cartão, já forrei aqui, ó, tá? Já fiz acabamento aqui na nossa lateral. Por quê? Porque a gente tem que medir a nossa parede interna. E eu sempre gosto de medir depois que essa parte que estiver forrada. Principalmente se o seu tecido, de repente, você vai usar um veludo, um jaguar, sei lá como é que fala. Algum tecido mais grosso, tá? Então é sempre bom essa parte já estar forrada para você poder tá cortando a parte de dentro. Então, eu vou cortar a nossa parte de dentro. A minha parede interna é 1 centímetro maior que a minha externa. É 1 centímetro, sim. Então, se eu cortei 7,5, a minha interna tá 8,5. Tá ok? Então, eu já fiz uma marcação aqui, ó, daqui até aqui, que é a sobra do papelão. Lembra que a gente colou a parede e sobrou aquele tantão de papelão? Pois bem, então aqui seria essa sobra aqui, tá? Só que eu sempre tiro 1 centímetro a mais, ou seja, a minha parede interna, na hora que eu corto, eu sempre corto 1 centímetro a menos do que a medida da minha externa. Porque eu sei que nesse 1 centímetro a menos, eu ainda vou ter que refilar ela um pouco, aí eu vou acertando devagarzinho. Tudo isso é de acordo com o tipo de tecido que você está forrando, ó. Eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, ó, eu tinha feito a marcação, é que eu faço a marcação, as minhas marcações, tudo com estilete. Então aqui tem a marcação de um estilete, tirei 1 centímetro, tá ok? Aí nós vamos começar a medir. Posiciona um cantinho, bonitinho, bem bonitinho, ó, tá vendo? Deu certinho, tá ok? Se vocês ficarem com medo, é porque eu já tenho uma certa experiência. Se vocês ficarem com receio, tira somente a sobra, tá ok? E tira meio centímetro. Aí você mede. Agora, eu vou forrar essa minha parte, vou já marcar o meu fundo. O fundo, gente, vocês vão marcar do mesmo esqueminha, tá? Eu vou forrar, depois eu venho para poder marcar o fundo com vocês. Bom, aqui já está a minha peça forradinha, tá? Lembrando que a gente vai fazer acabamento na parte de baixo e na parte de cima, que vai ficar aqui pra cima, ela tem que ter um pouquinho a mais de forração para poder tampar aquele 1 centímetro maior que ela é, tá ok? Senão aparece papelão. Aí a gente vai encaixar ela aqui dentro. Bem encaixadinha, ó. Ó, o que eu falo é pra poder tampar esse 1 centímetro aqui, tá ok? Agora nós vamos pegar aquele papelão que sobrou, tá? Esse papelão vai ser encaixado aqui por dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui dentro, ó. E vou marcar até o final aqui do meu... pro lado de dentro. A marcação vai até a marcação da quina aqui pro lado de dentro, tá? Vocês dão uma levantadinha aqui
papelão, tá ok? Aí a gente corta. Se você, ai Patrícia, tô em dúvida se fiz a marcação certa. Então vocês cortem um pouquinho a mais, tá? Cortem um pouquinho a mais, que é melhor ficar maior e você vir refilando do que você cortar pequeno e ter que usar um outro pedaço de papelão. Ó. Viu? Dá certinho, pessoal. Certinho. Agora eu vou forrar essa minha parte. Pronto. Então a minha parte interna, todas as minhas partes internas estão prontas, tá? Vai ficar assim. Então eu vou tirar essa daqui, por quê? Vou reservar pra cá, porque eu tenho que colocar minha alça e meu fecho. Eu vou medir. Vocês podem, tanto no final, quando vocês forem fazer o acabamento com papel cartão, já marcar, tá ok? Ou vocês podem estar marcando por aqui direto. Eu vou colocar primeiro a minha alça. Como eu tenho experiência, gente, a alça eu vou no olhômetro. Quando vocês forem colocar uma alça de ferragem, primeiro, eu não tenho nenhuma de ferragem aqui, mas quando vocês forem colocar uma alça de ferragem, vocês têm primeiro que medir, por exemplo, a alça de ferragem tá aqui, ó. Tá aqui, vamos supor que é esse círculo aqui. Vocês têm que saber a distância daqui até aqui na sua alça de ferragem, tá? Pra você saber o meio certinho pro meio da distância da sua ferragem, bater com o seu meio marcado aqui, tá ok? Então aqui eu vou posicionar a minha alça, eu posiciono ela no meio da curva. Lembrando, pessoal, muitos de vocês falam, ai Patrícia, eu posicionei minha alça, mas ela ficou estranha. Por que que ela fica estranha? Você tem que posicionar a sua alça de modo que quando a sua maleta estiver fechadinha, ela tem que estar centralizada na altura da sua maleta total. Ou seja, então sem a tampa, ela vai ficar mais aqui pro lado da borda, ó, ela vai ficar mais pra cá do que pra cá. Por quê? Porque eu já tô contando com os meus 3 centímetros aqui. Então nessa distância aqui, ó, aqui onde tá a alça, no caso ela tá no meio dessa distância. Se você posiciona no meio só da sua base, na hora que você segurar a sua maleta, ela vai ficar assim, ó, tombada. Então sempre lembrem, a alça, o posicionamento da alça é no meio da altura total da sua maleta, ok? Então, como eu disse pra vocês, eu posiciono ela mais ou menos aqui no meio, no início, no meio da minha curva. Vou pegar meu agulhão. Vou furar no meio da alça, de modo que ultrapasse o papelão, tá? Ó, de modo que marque aqui o papelão. Marcou, aí você termina de... apoia o papelão e termina de furar. Vou vir com a minha bailarina. Tem que lacear mais o furo do couro. Nossa, que couro difícil, gente. Ó, furei, coloquei a bailarina dourada aqui na minha alça e vou posicionar aqui no furo, ó. E vou abrir a minha bailarina. Nossa, gente, o couro é muito difícil de fazer o furo.
Aí eu venho lá do outro lado. E vou posicionar aqui também. Sempre apoiando o papelão. Então eu tento fazer as coisas viradas pra vocês verem. Eu fico meio sem posição. Ó, aqui. Furei o papelão. Ó, coloquei a nossa alça. Como a minha bailarina é da menorzinha, eu coloquei duas, tá? Isso daqui também é opcional. Se a sua bailarina for maior, você pode colocar uma só. Mas aqui, quando ela é pequenininha assim, eu acho ela mais bonitinha com duas, tá ok? Agora eu vou posicionar aqui no meio o meu... Puxa, onde eu vou colocar a minha carrapeta. Aí tudo vocês medem, pessoal. Vocês têm que medir o meio. Ó, essa canetinha que eu marquei meu meio aqui. A distância eu costumo colocar no meio da alça. Aqui, tá? No meio da alça, da largura da alça. Essa canetinha que eu marquei aqui é a canetinha que some, tá? De tecido que some depois. Aí eu vou fazer um furinho aqui com o nosso agulhão. Nossa, ó, fiz um furão, né, gente? E agora é o seguinte, aqui, nesse modelo aqui, eu vou colocar uma carrapeta. Olha esse de cá, ó. Essa aqui é a menorzinha, tá? Que vai fazer o conjuntinho que eu vou fazer depois. Ó, eu coloquei uma carrapeta. Mas é o seguinte, eu acho, na verdade, carrapeta, o lacinho sai, tá, gente? Ele é amarradinho pro lado de dentro, ele sai. Eu acho a carrapeta uma pecinha muito pequena e cara. E eu não tenho ela dourada, só que assim, eu não deixo essas coisas impedir de eu fazer os meus trabalhos. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando eu iniciei na cartonagem, que eu não sabia para que servia as ferragens, nem ao menos os nomes das ferragens, né? Carrapeta, bailarina, mosquetão, essas coisas tudo. Eu queria fazer minha maletinha do meu modo, assim, porque na época não tinha vídeo nenhum que ensinava na internet. Então, eu fiz, assim, entre aspas, inventei uma maneira de fazer a minha carrapeta. Eu pego uma bailarina, eu gosto de fazer com uma bailarina maiorzinha, mas é que nem eu disse pra vocês, eu não tenho dourada maior, então eu vou fazer com a menorzinha mesmo. E aí, eu pego um ilhós, ó, isso aqui é um ilhós. Minha mão tá cheia de cola. E eu vou colocar a minha bailarina dentro do meu ilhós e ficou a minha carrapeta, tá ok? Essa é a minha dica pra vocês, fica muito mais barato e você pode fazer dourado, com a cor que você quiser. Feita a minha carrapeta é improvisada, mas que fica uma gracinha, eu vou posicionar ela aqui no meu furinho e vou abrir as perninhas dela aqui dentro. E aqui ficou minha carrapeta, ó, pessoal. Fica uma gracinha assim também. E o custo é muito, muito mais baixo do que a verdadeira carrapeta, tá ok? Isso são dicasinhas, são alternativas, né? Pra poder fazer a nossa peça. Bom, pessoal, ó, já fiz o acabamento na minha tampa aqui, já posicionei aqui na minha base, tá ok? Ó. Agora nós vamos fazer o fundo. Aqui eu não vou ficar me apegando em fazer o furo aqui para mostrar para vocês, que eu vou fazer um furinho com ilhós, passar um elastiquinho e fazer o lacinho conforme eu já faço, tá? Que já é padrão. Para fazer o fundo, vocês vão tirar essa medida aqui total,
Ó, aqui eu já cortei no papel cartão a medida do meu fundo total. Vou estar usando meu tecido de poá azul. Ele tem que ser maiorzinho, tá, pessoal? Vou passar cola. Ó, por que essa parte aqui eu fiz maior? Porque na hora da gente abrir a nossa gaveta, aqui ó, na emenda da parte de cima com a parte de baixo, vai aparecer um fiozinho. Se eu não fizer aqui maior, vai ficar aparecendo papelão, tá? Então dessa maneira, eu forrando até um pouco mais aqui embaixo, ó, essa parte maior é aqui pro lado da tampa, tá ok? Na hora que for abrir a tampa, vai aparecer o tecidinho azul. Não vai dar para mostrar para vocês pelo vídeo esse risquinho azul, porque assim, você tem que olhar lá atrás, gente, mas é um detalhezinho que faz a diferença. Aqui eu vou posicionar as minhas bailarinas. Eu vou posicionar a distância de 1,5 de cada canto, de 1,5 para cá e de 1,5 de cima para baixo, tá? Vou fazer uma marcação aqui, vou fazer um furinho com o meu furador, ó. As minhas 4 marcações. E vou colocar minha bailarina. A minha bailarina alta. Depois que eu dou uma abridinha, eu gosto de diminuir um pouquinho as perninhas dela, pra não ficar marcando no meu papel cartão, tá? Ó. Depois eu dou uma batidinha. Depois que eu cortei, depois que eu cortei, eu dou uma batidinha para ela abrir melhor, tá ok? Eu vou fazer isso nas 4, ó. Vou repetir o passo. Coloquei, dei uma abridinha, diminuí um pouquinho as perninhas. Eu gosto, tá? Isso é opcional, é questão de gosto. É que eu acho que fica marcando quando a gente usa papel cartão. Termino de abrir. Virei. E dei. Vou colocar as 4. Depois de colocar as 4, é simplesmente... Bom, pessoal, então está pronta a nossa maleta. Ó, nossa maletinha. Ao detalhe aqui da nossa carrapeta. Ficou bem bonitinho, gente, muito fofo, combinou, adorei. Nossas bailarinas de pezinho. Não tem como, pessoal, mostrar pra vocês o movimento de abre e fecha dessa maleta, porque ela está molhada ainda, né? Então vocês têm que esperar secar ela totalmente pra depois abrir, tirar toda essa fita crepe toda pra poder abrir ela, tá ok? Então eu vou mostrar pra vocês o movimento de abre e fecha dessa daqui, ó. Tá? A casa aqui já tá sequinha e tudo tal. Ó o fundo, como é que fica, o acabamento, tá ok? Aqui naquela linda eu vou colocar o elastiquinho e tal. Ó. Ó o movimento de abre e fecha dela, ó. Ó, de lado.
Nesse vídeo eu fiz esse fundo aqui inteiriço, tá? No vídeo passado, da maleta passada, eu ensinei vocês a fazer o fundo com os pedaços de papelão separados. Você cola ele juntinho no tecido. Qual que é a diferença entre um e outro? Daquela maneira do vídeo passado, a maleta não para assim, ó. Tá? Ela escancara, ela não para em pé. Esse inteiriço, ela para em pé. Então eu gosto muito de fazer dessa maneira porque eu não ponho aquelas fitinhas de cetim aqui segurando a tampa justamente para não escancarar, tá? E eu acho também acaba ficando até mais rápido, né, pessoal? Porque aí fica uma tira só para poder fazer o acabamento aqui. Aquele tecidinho a mais que eu falei pra vocês que tem que deixar pra dentro do nosso acabamento de fundo, é pra tampar isso daqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês ver direitinho no vídeo. Tá vendo que tem uma brechinha do tecido azulzinho, que é o tecido externo? Então, é pra poder fazer esse acabamento. É coisinha mínima, pessoal? É coisinha mínima, mas são esses detalhes que faz a diferença no final, tá bom? Então eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha pra mim. Quem não é inscrito, se inscreva para poder receber notificações de novos vídeos assim que eu postar. Eu vou lembrar pra vocês, eu vou contar pra vocês, eu não sei nem se ainda já está na página dela. Mas eu sei que esse tecidinho aqui chegou no cantinho da Cleia. Se não tiver lá na página dela, vocês entram, mandam uma mensagem box pra ela e falam: Cleia, vi um tecidinho mega de lindo no último vídeo da Patrícia Vale e ela disse que você já chegou pra você, tá? Porque eu fiquei sabendo pelo WhatsApp, gente, eu fico sabendo antes dela postar na página do Face. Então, se não tiver lá, esse tecidinho aqui você encontra no cantinho da Cleia, que já chegou, tá ok? Então é isso. Muito obrigada por estar me acompanhando até agora. Ajuda a compartilhar o nosso canal, compartilhe os vídeos para poder ajudar a divulgar e ajudar outras pessoas também, tá ok? Então, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!